Pessoal, esse projeto que a gente está usando aí como estudo, ele tem, né, esses módulos de esquadrias que a gente fez usando parede cortina, e vocês devem ter, todos os painéis de vocês devem estar igual a esse que foi o que eu passei já pronto para vocês, né? Mas se a gente vê os desenhos dos cortes, a gente vai ver que tem alguns que são diferentes. Então, se eu quisesse reproduzir esse daqui, ó, tem até uma foto que mostra isso. Deixa eu achar ela aqui. Então, essa foto aqui, ó, mostra o painel que é em veneziana. Isso porque essa casa é lá em Manaus, né? Então, é no meio da floresta amazônica. Clima muito úmido, então a diretriz é ventilação constante, permanente. Né? A temperatura está sempre agradável, desde que você esteja à sombra e num local ventilado. Então, tudo é em veneziana, a casa é toda aberta. E aí aqui tem um trecho em veneziana, tem essa parte em vidro, né, para iluminação, e mais uma outra veneziana em cima, que é o que está mostrado aqui, ó, no desenho esquematizado. Na sala ainda tem uma porta que a gente precisa encaixar no meio do painel cortina aqui, ó. Então, como é que eu fiz isso? Eu pus aqui para fazer a porta e a janela do painel cortina. Não sei se a gente vai ter esse tempo. Então eu vou mostrar. Acho que eu vou começar pela porta, que vai ser mais simples da gente fazer, talvez. Só que tem que fazer os elementos em detalhe. Então, se eu quiser fazer uma família para essa porta, eu tenho que fazer uma família específica. Então, o Revit já tem, se eu vier aqui em Arquivo, Nova Família, né, criar um novo, só que em vez de criar um novo projeto, eu vou criar uma nova família. Ele vai oferecer umas opções aqui de templates, né, de bases de modelo para criar as famílias de acordo com as peculiaridades de cada função, né, dessas famílias. Então eu teria que procurar aqui, ó, painéis de parede cortina. É o tipo de família que eu quero fazer, porque ela tem que se encaixar e se ajustar ao tamanho do módulo do painel. Então é um tipo de família que tem que ser paramétrica, porque ela tem que se ajustar ao tamanho do módulo que está ali. Então eu vou criar um painel de parede cortina. Então eu vou escolher isso como base. E aí eu vou ter essa estrutura básica aqui, ó. Esses dois eixos, né, no caso do painel cortina, são os eixos que vão fazer o papel do eixo lá do painel cortina. Então, o meu modelo, né, o elemento que eu vou modelar, tem que estar aqui dentro. Eu estou já na planta, né? Eu posso ver isso também em elevação exterior. Eu vou ter de novo. Isso aqui são os limites, né? Esses eixos definem os limites, é o que o Revit vai interpretar como sendo os limites do painel cortina lá na planta, né? A gente vai ter eixos aqui delimitando, ó. Esse eixo, né? O eixo de um lado e de outro, o de cima e o de baixo. Como isso vai ter tamanhos diferentes, ele tem que identificar isso automaticamente. Então, isso aqui é o que vai delimitar o tamanho do meu painel. Então, eu vou fazer uma extrusão básica e ela vai ficar parametrizada. Então, eu vou criar uma extrusão. E aí, como eu quero que ela fique vinculada aos eixos, então eu vou criar aqui um retângulo. Vou pegar a interseção dos eixos aqui e ele vai me oferecer essa opção desses cadeados. Eu preciso travar isso para que... O que ele está fazendo? Né? Ele está vinculando esta linha que eu desenhei
com o eixo existente. Então, à medida que o eixo se deslocar, essa linha vai acompanhar junto. Então, eu fiz uma extrusão aqui. Vou ver isso em planta, porque provavelmente ela está com uma dimensão que não é a que eu quero. 250, isso deve estar em milímetros, essa família. Então, observem a unidade também, ó. Aqui dentro de gerenciar unidades do projeto, aqui, ó, essa família aqui está sendo feita em milímetros. Vamos fazer em centímetros, que é o que a gente já está mais acostumado a trabalhar. Então, eu vou fazer ela em centímetros. Então, essa extrusão aqui tem 25 centímetros. Não é o que eu quero. Esse eixo centro, frente e trás aqui é o eixo que me determina o centro, né, a linha de diretriz da parede. Então, eu vou criar outros eixos aqui para poder fazer esse painel centralizado com esse eixo. Então, eu vou fazer outro plano de referência de um lado e de outro. E aí eu vou vincular essa extrusão a esses planos de referência. Quando eu fiz na elevação, eu desenhei o retângulo e ele já me deu a opção do cadeado. Eu posso fazer a mesma coisa usando o alinhar. Então, eu vou alinhar a extrusão a esse eixo. Então, seleciono a linha do eixo, seleciono a extrusão, tranco o cadeado. Seleciono o eixo, seleciono a linha da extrusão e tranco o cadeado. Esses eixos agora é o que eu vou usar para fazer um parâmetro, por exemplo, que eu posso modificar a espessura do painel dessa porta. Então, eu vou usar aqui em anotar uma cota alinhada. E aí eu vou pegar... Primeiro eu vou colocar uma trava aqui, ó. Eu vou pegar o eixo central, vou clicar nas três referências, clico fora e concluo a cota. Ele tem essa opção aqui, ó, de equal, é que, né, para igualar essas duas medidas. Então, agora eu estou vinculando, né, a distância desses dois vai ter que ser sempre igual a esses dois. E aí vou fazer uma outra cota alinhada. E aí essa medida aqui, ó, que é a medida da espessura do painel, eu vou criar um parâmetro para ela. Então, eu seleciono a cota e aqui eu posso criar um parâmetro, né? Posso vir aqui também, né? Eu mostrei lá no início da aula. A gente pode criar aqui, né? Tem essas ferramentas, eu posso criar aqui mais diretamente. Criar parâmetro. Se eu já tivesse algum criado, eu poderia usar um dos que estivesse aqui. Então, eu vou criar um parâmetro, ele vai abrir essa janelinha e eu vou falar que tipo de parâmetro que é esse. Então, como eu já selecionei uma cota, é um parâmetro de medida, né, de dimensão linear, e vai estar agrupado naquele grupo cotas. E aí eu vou colocar aqui, espessura, aí a gente dá o nome que a gente quiser, espessura do painel. E aí eu posso colocar esse parâmetro como instância, como parâmetro de tipo ou parâmetro de instância, né? Então, se eu quiser editar, nesse caso, eu acho que é melhor ele ser um parâmetro de tipo. Porque aí, se eu modificar uma porta, eu quero que as outras sejam iguais, então vou deixar como tipo. De instância, se eu quiser que a coisa seja mais flexível, né? Modificar de uma forma mais customizada, assim. Então, eu vou deixar como parâmetro de tipo, ok. E aí, se eu modificar esse valor dessa cota, ó, fazer uma porta com 5 centímetros, ele já vai ajustar o painel também. Então, vamos fazer um teste. Vou salvar essa família.
Então, vou salvar aqui porta, painel, cortina. Aí vocês podem salvar. Estou salvando numa pasta temporária aqui. Vocês podem ir construindo a biblioteca de vocês, né? À medida que for criando novas famílias, vai salvando. Depois vocês podem usar. Não precisa fazer a mesma coisa várias vezes. Então, vou salvar. E aí eu vou carregar no projeto. E aí eu vou substituir um painel. Posso substituir qualquer painel desse. Eu vou pegar o de cá. Ó. Eu vou substituir esse painel por um painel que vai ser a porta que eu acabei de criar. Ela tem que estar aqui. Não veio? Como é que ele chama? Peraí, vamos ver o nome dela aqui, ó. Porta, painel, cortina. Eu acho que eu não criei. Eu acho que eu tenho que criar pelo menos um tipo aqui. Acho que não, mas vamos ver. Então, para fazer as famílias é bom a gente ter esse planejamento antes, né? Enfim. Carregar no projeto. Substituir a versão existente. Deixa eu ver o que está dando errado aqui. Peraí. Estava aqui, gente. Só não estava achando. Está aqui a porta que eu criei. Ela está básica ainda. Vamos ver o efeito dela. Não era aqui que eu queria. Mas a porta está aqui, ó. Porta, painel, cortina. Esse foi o que eu acabei de criar. Então, se eu quiser mudar esse daqui também, ele vai se ajustar. Ó. Eles são de tamanhos diferentes, mas ele vai se ajustar à outra. Posso também fazer modificar aqui, ó, fazer igualar as propriedades, selecionar esses dois painéis para serem iguais. Aqui tinha aquele, para fazer a porta ser inteira, a gente tinha que fazer tem que selecionar o eixo do painel aqui. Eu vou selecionar o eixo e eu vou remover segmentos. Né? Foi o que eu fiz para ele ficar inteiro aqui. Ó. Então eu vou remover um dos segmentos do eixo de painel cortina. Aí ele vai eliminar o montante. Então eu estou selecionando aqui o eixo. Né? Fui com o Tab aqui até achar o eixo. E removendo aquele elemento para ele fazer o painel inteiro. Ele mudou aqui automático. Eu quero a porta. No painel cortina. Então, eu fui eliminando os eixos, o painel foi crescendo e foi se ajustando, mas ele ainda não está mostrando nada disso. Ainda não está aparecendo uma porta aqui na planta. Ainda está um painel geral. Ele está mostrando o outro painel aqui também. Então, eu tenho que continuar editando ele e criando novos elementos. Então, a gente criou aqui um parâmetro de dimensão, né? Que foi a espessura. As outras dimensões já vão ser dadas por igual aqui. Eu vou criar agora um parâmetro que é de material.
Então eu vou selecionar o elemento que eu modelei, a extrusão. Eu posso escolher um material fixo aqui, ó, por categoria. Mas se eu clicar nesse botãozinho do lado, eu vou criar um parâmetro associado a essa família. E aí eu vou criar um novo parâmetro. Agora é um parâmetro que vai estar em materiais e acabamentos. Então eu vou pôr aqui, material do painel da porta. Então quando eu crio esse material, aí eu posso ver aqui, ó, deixa eu checar. Os parâmetros que eu criei estão aqui, ó, material do painel e a espessura do painel e os grupos onde eles vão estar definidos. Deixa eu conferir esse material aqui, ó, posso editar o parâmetro. Ele está um parâmetro de tipo também. Então vamos deixar ele como de tipo. Ok. E vamos carregar no projeto. Vou pôr lá na vista. Vou pôr no corte. E aí essa porta vai poder assumir. Para eu mudar o material dela, eu tenho que entrar lá no editor e selecionar aqui. Agora eu tenho essa opção de modificar o material. Madeira esquadrias. Ele vai ficar begezinho agora, ó. Na verdade, ele vai ficar bege só quando tiver no sombreado aqui, ó. Aí ele vai seguir a mesma cor. A outra está sem material definido. Aqui eu não tinha criado, ó. Eu tinha feito uma antes, essa estava sem definição de material. Aí tem mais coisa que a gente precisa fazer. Eu quero que a porta fique, né, sem nada no caminho aqui, né? Não tem que ter um elemento interrompendo essa passagem. Então, deixa eu mostrar na outra família que eu já tinha criado. Aqui tem os mesmos elementos, ó. O painel que a gente tinha criado, né, com a espessura da porta. Eu só mudei o nome aqui. E aí esse painel, eu tenho que configurar a visibilidade dele. Somente exibir se a instância está cortada. Aqui não está aparecendo. Enfim. Para fazer a porta sendo aberta, eu criei esses elementos aqui, ó, que são os itens de detalhe. Então eu peguei da quininha e desenhei uma máscara. Então como é que eu fiz isso daqui? Eu fiz a região de máscara. E aí eu vou escolher o tipo de linha e vou desenhar essa máscara. Então vou desenhar esse perímetro e depois eu vou ter que atribuir o parâmetro para ajustar o tamanho dela. Eu tenho que fazer que esse painel aqui desenhado, esse elemento desenhado, seja do mesmo tamanho do painel que vai se ajustar ali automaticamente. Então eu criei uma nova regra aqui, ó, que é o vão do painel. Esse parâmetro é um parâmetro de instância. Deveria ser de instância.
Está diferente aqui. É um parâmetro que, se eu modifico o tamanho do painel... Ah, eu peguei o modelo errado. Eu já tinha feito essa atualização. Eu tenho que ajustar esse tamanho da porta aqui, ó. O vão do painel... Ah, tá aqui. Eu tenho que igualar ele com a largura 99,58. E aí ele acompanha. Então, essa linha é um desenho e esse painel que eu estou vendo da porta aqui é uma máscara que vai ocultar o que está embaixo no desenho. Então, gente, isso é uma visão geral de família. É uma coisa chata de fazer, né? Dá um trabalho, dá errado várias vezes. Mas acaba que, se a gente quer fazer alguma coisa específica assim, a gente tem que entrar um pouco nessa celeuma aí. Então dá para ter uma ideia básica de como fazer isso. Tentem fazer, tentem entender a estrutura básica, né? Como é que faz essa criação dos elementos. E é isso, vejam o que conseguem aí. Eu acho que isso é necessário, vai ser necessário em algum momento. Mesmo que eu não cobre isso tanto agora, eu acho que eu não vou ficar exigindo muito isso de vocês, que eu sei que o tempo está curto. Mas em algum momento vocês vão ter que criar famílias e vão ter que se deparar com todas essas chatices e peculiaridades aí do Revit. Mas tem já um material para estudo aí. Principalmente aquele primeiro vídeo, né, que eu mostrei uma visão geral. E aí tem o help também, que pode ter um fluxo de trabalho, ele vai explicar como é que faz, enfim. É isso daí.